106. Cabe à Câmara Legislativa, com a sanção do governador, não exigida está para o especificado no artigo 60 desta Lei Orgânica, dispor sobre todas as matérias de competência do Distrito Federal, especialmente sobre a. Matéria tributária, b. Plano trimestral, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e empréstimos externos a qualquer título a ser contraídos pelo Distrito Federal. C. Criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, fixação dos vencimentos ou diminuição de sua remuneração. D. Planos e programas nacionais de desenvolvimento econômico e social. E. Educação, saúde, previdência, habitação, cultura, ensino, desporto, lazer e segurança pública. Resposta A. Artigo 58. Cabe à Câmara Legislativa, com a sanção do governador, não exigida está para o especificado no artigo 60 desta Lei Orgânica, dispor sobre todas as matérias de competência do Distrito Federal, especialmente sobre, inciso 1º, matéria tributária, observado o disposto nos artigos 145, 147, 150, 152, 155, 156 e 162 da Constituição Federal, inciso 2º. Plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e empréstimos externos a qualquer título a ser contraídos pelo Distrito Federal. Inciso 3º. Criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, fixação dos vencimentos ou aumento de sua remuneração. Inciso 4º. Planos e programas locais de desenvolvimento econômico e social. Inciso 5º. Educação, saúde, previdência, habitação, cultura, ensino, desporto e segurança pública. 107. Cabe à Câmara Legislativa, com a sanção do governador, não exigida está para o especificado no artigo 60 desta Lei Orgânica, dispor sobre todas as matérias de competência do Distrito Federal, especialmente sobre a. Autorização para alienação dos bens imóveis do Distrito Federal ou cessão de direitos reais a eles relativos, bem como recebimento, pelo Distrito Federal, de doações com encargo, se considerando como tais a simples destinação específica do bem. B. Criação, estruturação e atribuições de secretarias do Governo do Distrito Federal e demais órgãos e entidades da administração direta e indireta. C. Uso do solo rural e urbano. D. Planejamento e controle do uso, parcelamento, ocupação do solo e mudança de destinação de áreas urbanas públicas. E. Criação, incorporação, fusão e desmembramento de cidades satélites. Resposta B. Artigo 58. Inciso 6º. Autorização para alienação dos bens imóveis do Distrito Federal ou cessão de direitos reais a eles relativos, bem como recebimento, pelo Distrito Federal, de doações com encargo, não se considerando como tais a simples destinação específica do bem. Inciso 7º. Criação, estruturação e atribuições de secretarias do Governo do Distrito Federal e demais órgãos e entidades da administração direta e indireta. Inciso 8º. Uso do solo rural, observado o disposto nos artigos 184 a 191 da Constituição Federal. Inciso 9º. Planejamento e controle do uso, parcelamento, ocupação do solo e mudança de destinação de áreas urbanas, observado o disposto nos artigos 182 e 183 da Constituição Federal. Inciso 10. Criação, incorporação, fusão e desmembramento de regiões administrativas. 108. Cabe à Câmara Legislativa, com a sanção do governador, não exigida está para o especificado no artigo 60 desta Lei Orgânica, dispor sobre todas as matérias de competência do Distrito Federal, exceto a. Concessão ou permissão para exploração de serviços públicos, incluído o de transporte coletivo. B. O servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. C. Criação, transformação, fusão e extinção de entidades públicas do Distrito Federal, bem como normas gerais sobre privatização das entidades de direito privado e público integrantes da administração indireta. D. Prestação de garantia, pelo Distrito Federal, em operação de crédito contratada por suas autarquias,
fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. E. Aquisição, administração, alienação, arrendamento e cessão de bens imóveis do Distrito Federal. Resposta C. Artigo 58. Inciso 11. Concessão ou permissão para a exploração de serviços públicos, incluído o de transporte coletivo. Inciso 12. O servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Inciso 13. Criação, transformação, fusão e extinção de entidades públicas do Distrito Federal, bem como normas gerais sobre privatização das entidades de direito privado integrantes da administração indireta. Inciso 14. Prestação de garantia, pelo Distrito Federal, em operação de crédito contratada por suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Inciso 15. Aquisição, administração, alienação, arrendamento e cessão de bens imóveis do Distrito Federal. 108. Cabe à Câmara Legislativa, com a sanção do governador, não exigida está para o especificado no artigo 60 desta Lei Orgânica, dispor sobre todas as matérias de competência do Distrito Federal, exceto a. Transferência temporária da sede do governo, b. Proteção e integração de pessoas portadoras de deficiência, c. Proteção à infância, juventude e idosos, d. Organização do sistema local de emprego, em consonância com o sistema do entorno. Resposta D. Artigo 58. Inciso 16. Transferência temporária da sede do governo. Inciso 17. Proteção e integração de pessoas portadoras de deficiência. Inciso 18. Proteção à infância, juventude e idosos. Inciso 19. Organização do sistema local de emprego, em consonância com o sistema nacional. 109. Compete à Câmara Legislativa autorizar, nos limites estabelecidos pelo Senado Federal, a celebração de operações de crédito, a realização de operações externas de natureza financeira, bem como a concessão de qualquer garantia pelo Distrito Federal ou por suas autarquias. Certo. Artigo 59. Compete à Câmara Legislativa autorizar, nos limites estabelecidos pelo Senado Federal, a celebração de operações de crédito, a realização de operações externas de natureza financeira, bem como a concessão de qualquer garantia pelo Distrito Federal ou por suas autarquias. 110. Compete, privativamente, à Câmara Legislativa do Distrito Federal, a. Eleger os membros da mesa diretora sem constituir suas comissões, b. Dispor sobre seu regimento externo, polícia e serviços administrativos, c. Estabelecer e mudar temporariamente sua sede, o local de suas reuniões, bem como de suas comissões permanentes, d. Zelar pela supervisão de sua competência legislativa, e. Criar, transformar ou extinguir cargos de seus serviços, bem como provê-los e fixar ou modificar as respectivas funções. Resposta C. Artigo 60. Compete, privativamente, à Câmara Legislativa do Distrito Federal, inciso 1º, eleger os membros da mesa diretora e constituir suas comissões, inciso 2º, dispor sobre seu regimento interno, polícia e serviços administrativos, inciso 3º, estabelecer e mudar temporariamente sua sede, o local de suas reuniões, bem como de suas comissões permanentes, inciso 4º, zelar pela preservação de sua competência legislativa, inciso 5º, criar, transformar ou extinguir cargos de seus serviços, provê-los, e iniciar o processo legislativo para fixar ou modificar as respectivas remunerações ou subsídios. Compete, privativamente, à Câmara Legislativa do Distrito Federal, exceto, a. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar, configurando crime de responsabilidade sua reedição, b. Fixar o subsídio do governador, do vice-governador, dos secretários de Estado do Distrito Federal e dos administradores regionais, observados os princípios da Constituição Federal, c. Fixar o subsídio dos deputados distritais, observados os princípios da Constituição Federal, d. Solicitar intervenção federal para garantir o livre exercício de suas atribuições, e. Promover, periodicamente,
A consolidação dos textos legislativos com a finalidade de tornar sua consulta acessível à administração. Resposta é: artigo 60. Inciso 6º. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar, configurando crime de responsabilidade sua reedição. Inciso 7º. Fixar o subsídio do governador, do vice-governador, dos secretários de Estado do Distrito Federal e dos administradores regionais, observados os princípios da Constituição Federal. Inciso 8º. Fixar o subsídio dos deputados distritais, observados os princípios da Constituição Federal. Inciso 9º. Solicitar intervenção federal para garantir o livre exercício de suas atribuições, nos termos dos artigos 34, inciso 4º, e 36, inciso 1º, da Constituição Federal. Inciso 10. Promover, periodicamente, a consolidação dos textos legislativos com a finalidade de tornar sua consulta acessível aos cidadãos.